O Constantino, você pode explicar um pouco as origens dessa história de esquerda e direita e por que a gente levou tão a sério isso, que continua repetindo até hoje isso daí? Oi, Jones. Olá a todos. Bom, isso aí realmente data, como você colocou no editorial, da Revolução Francesa. Você tinha lá a turma à esquerda que sentava à esquerda e a turma que sentava à direita. Então, mais ou menos, de forma bem simplista, a divisão era reformistas ou revolucionários versus os conservadores ou até reacionários, defensores da manutenção do status quo, do antigo regime, né? E aí começam as confusões já, porque você tem um liberal como Frédéric Bastiat, que estaria do lado esquerdo, porque ele queria mudar muita coisa. Então já tem aí uma divisão de preservacionistas versus reformistas, e isso é muito interessante, né, para falar desse tema, porque é um tema, como o Fiuza colocou muito bem, e também puxou a questão do time de futebol, de torcida organizada. Eu uso muito isso em meus textos, né, para falar desse tribalismo recrudescente hoje. É complicado porque o assunto é complexo, mas de alguma forma é simples também, e já começa aí um paradoxo. É simples por quê? Porque em vários momentos nós vamos traçar linhas divisórias binárias, flertando ali quase com um tribalismo. Quer dizer, quando você tem esses extremos evidentes, né? O cara defende o modelo capitalista, ele defende o socialismo. É claro que in between, no meio do caminho, vão ter várias gradações de cinza, 50 tons de cinza, mas na definição dos conceitos você vai colocar ali extremos. Só que esses rótulos são muito simplistas, portanto perigosos, mas eu não os descarto totalmente, porque os rótulos têm uma função, que é justamente facilitar a compreensão. Imagina você entrar numa cozinha, fazer uma comida sem rótulos, sem os rótulos dos temperos, por exemplo. Então, o rótulo ele tem uma utilidade, ele tem uma função, que é justamente para você mais ou menos se direcionar ali em que grupo você está, ainda que seja simplista e ainda que ignore várias nuances que existem no mundo real. Então, alguns tentaram melhorar um pouco, ao menos, essa divisão binária. Por exemplo, tem o famoso diagrama de Nolan, que já tenta criar ali um negócio mais complexo, que teria o mais liberal ou o mais totalitário, o mais progressista ou o mais conservador. Você vai criando ali já uma região e não só uma divisão binária de cabo de força. Você tem o triângulo de Hayek, que também entendeu que havia uma diferença, até porque ele achava que o liberal não era nem de esquerda nem de direita, não era nem socialista nem conservador. Então, só que o seu liberalismo, aí já começa as complexidades. O seu liberalismo era tão parecido com o conservadorismo burkeano, inglês, da linhagem do iluminismo escocês, que ele teve que escrever um texto explicando por que ele não era conservador. E, na verdade, ele está batendo ali num neoconservadorismo diferente. Então, ele não é muito convincente de que ele não é ali um burkeano, digamos. Mas tem várias outras divisões possíveis que a gente pode criar mesmo dentro do universo binário. E você já colocou algumas também na abertura. Por exemplo, tem o sujeito que é mais individualista, tem o sujeito que é mais coletivista, mas também não são as únicas possibilidades. Tem um sujeito que pode virar e falar, olha, aliás, eu me vejo assim, eu tenho vários textos contra o coletivismo, que seria, na essência, criar algum coletivo abstrato qualquer, nação, raça, classe, que torna o indivíduo de carne e osso um meio sacrificável para esse fim, mas você também não precisa cair num individualismo exacerbado, que enxerga cada homem, cada indivíduo como uma ilha e dane-se o entorno, dane-se o coletivo. Então isso também seria doente, que eu acho que alguns libertários caíram muitas vezes nisso, e eu já escrevi textos condenando, falando, olha, individualismo sim, sociopatia não. Né? Tem quase uns ali que flertam com a sociopatia, não entendem muitas vezes que a gente vive num contexto de sociedade, o homem como um animal político, como já dizia Aristóteles, né? Um animal social, e que esse entorno faz diferença. Então você tem que se preocupar com os outros, né? E isso um certo individualismo mal calibrado vai contra. Você tem o conservador e o progressista, você tem o mais autoritário e tem aquele mais republicano, tem o estatizante, tem o liberal, tem o capitalista e o socialista, como eu já disse, e tem, no final das contas, a civilização e a barbárie, que também não são critérios muito
objetivos, e vai ter regiões aí no meio do caminho que flertam com um e com o outro, mas sem dúvida alguma, quando você fala assim, Suíça, o cara entende, está dentro da civilização. E quando o cara fala Uganda, o cara já entende, opa, isso está mais perto da barbárie. Então, vão existir definições mais vagas, mais abstratas, ambíguas, mas você consegue identificar certos extremos para poder ter um rótulo, senão o perigo é você cair num relativismo total. Dane-se os rótulos, não existe nada como normalidade, então todos são normais, o que quer dizer que ninguém é. Então, enfim, existe o capitalista, o defensor do sistema de mercado, de Estado limitado, de império da lei, isso tudo que configura mais ou menos aquilo que a gente entende por direita, hoje em dia, e aquele que defende o socialismo, ou o Estado muito mais intervencionista, ou então o coletivismo, que trata, sim, os indivíduos como peças de peão sacrificáveis ao bel prazer do todo, em nome do todo, pelo menos, né? Sempre uma minoria que fala em nome do coletivo. Então, eu acho que a discussão tem que caminhar por aí, né? Agora, por exemplo, eu não tenho problema de me dizer de direita, só que claro que sempre que você vai por essa linha de debate, você tem que fazer algumas definições, trazer à tona alguns conceitos, senão você pode estar falando algo e o sujeito está entendendo coisas totalmente diferentes. Então você tem que ter algum tipo de critério, né? A esquerda aqui nos Estados Unidos, por exemplo, usurpou desde a década de 30 o termo liberal. Então, quando você fala liberal nos Estados Unidos, você não está falando de liberalismo clássico. Você não está falando de Adam Smith, de Bastiat e de tantos outros que vieram depois, dentro de uma linhagem que tem mais ou menos tem uma elasticidade, mas tem um padrão. Tem um padrão. Quando você fala liberal nos Estados Unidos hoje, você está falando o oposto do que esse padrão quer dizer. Você está falando de gente defensora cada vez mais de bandeiras estatizantes, coletivistas e progressistas, entre aspas. Então já não tem mais nada a ver com o liberalismo clássico típico da Inglaterra, né? Os rótulos, como eu disse, simplificam demais. Eles criam essas tribos binárias, maniqueístas e ajudam a alimentar essa polarização de torcida de futebol. Concordo com tudo isso. O mundo real é bem mais complexo. Mas, como eu disse, rótulos ainda servem para facilitar a compreensão. E o mais importante, na minha opinião, para fechar essa intervenção inicial, é falar das premissas. E aí eu cito Conflito de Visões, que é um livro maravilhoso de Thomas Sowell, um dos principais pensadores vivos hoje. Qual a sua premissa da natureza humana? Isso, para mim, é o mais importante. Você acredita numa elasticidade quase infinita da natureza humana e que tudo é construção social? Ou você acredita numa visão mais limitada do homem que veio da savana e que tem certas coisas que compõem ali suas paixões e que não são facilmente apagadas, que você não consegue criar o novo homem de forma tão fácil? E isso vai fazer toda a diferença para várias conclusões daquilo que você defende, de bandeiras políticas. Outra coisa, você tem uma visão mais otimista do homem, né, quase utópica e tudo mais, que é um corolário dessa elasticidade, ou você tem uma visão mais pessimista, tão atrelada ao conservadorismo, que bebe muito da área ali da religião e cristã e do pecado original. Ou seja, somos bestas caídas. Somos pessoas que carregamos dentro de nós inveja, que carregamos dentro de nós certas coisas mesquinhas e que isso é muito difícil de você se livrar. Se você acredita numa coisa, você vai defender certas bandeiras. Se você acredita em outra, você vai defender, por exemplo, descentralização de poder, Estado limitado, contra pesos e contrapesos, federalismo. Por quê? Porque você tem a visão pessimista. Porque você entende que se colocar o homem, e é sempre homem, com muito poder ali, o poder corrompe. É Lord Acton falando. É um liberal com viés conservador, cristão e com essa visão pessimista. Então, isso vai fazer toda a diferença, né? As premissas que você adota para a natureza humana. Conceitos têm certa elasticidade, mas não infinita. Dentro do liberalismo, como eu disse, tem gente mais progressista e tem gente mais conservadora. Existe a direita populista, a direita nacionalista, como temos visto crescendo hoje, e a direita mais institucional, mais gradual e reformista, mais burkeana. Tentativa e erro, muito respeito às tradições, muito respeito àquilo que veio como legado e que deu certo e resistiu ao teste do tempo. É muito complicado quando você fala direita, você está colocando no mesmo saco, né, no mesmo balão ali,
um monte de coisa. Alguns até acham que está colocando o Reagan, que era extrema-direita. E aí já vira uma longa discussão que a gente já teve aqui. O Raso tem textos nessa linha também. Alguns acham que é correto, sim, colocar Hitler dentro de uma extrema-direita. Outros acham que é esquerda. Mas, enfim, o fato é que é absurdo, por conta da definição e do termo direita, você achar que um Reagan e uma Thatcher se parecem mais com Hitler do que este com Stalin, por exemplo. Então você tem que usar outros critérios. Totalitarismo, autoritarismo, estatizante, por aí vai. E também não faz sentido colocar no mesmo saco Reagan e Thatcher de Steve Bannon, que é o ícone dessa nova direita nacional populista, da alt-right, dessa turma que flerta com uma visão de mundo e de Estado muito diferente dos típicos conservadores e dos liberais clássicos, que são muito mais parecidos entre si do que com um Steve Bannon da vida, que flerta com o Orbán lá na Hungria e que defende a direita nacionalista xenófoba italiana e que acha que numa guerra cultural tudo se justifica, inclusive usar os mesmíssimos métodos do inimigo, e eles não enxergam como adversário, com um diálogo possível, mas sim com o inimigo a ser eliminado, exterminado. Então daí vem já toda a diferença de premissa. Então, enfim, esse tema é muito complicado, como deu para ver. A gente está aqui já falando há alguns minutos e é confuso, ao mesmo tempo, de alguma forma é simples quando você define ali os extremos, pelo menos, e entende que tem uma região toda no meio do caminho, que indivíduos podem até mesmo sambar entre um extremo e outro algumas vezes, né? Tem gente que acha assim, se você é liberal, você tem que ser a favor de aborto e de livre imigração. Não, quem disse isso? Onde está escrito isso? Não é assim que funciona. Então, é mais complexo do que parece, mas tem algumas linhas divisórias mais ou menos claras. É esse que é o ponto que eu queria trazer. Nesse sentido, tem alguma simplicidade aí.